Estamos hoje iniciando um presente para as mamães, né? Vamos ter 10 dias conversando com as mães. Então teremos nesses 10 dias, terça e quinta, lives com profissionais diferentes, para que a gente possa conversar e bater papo. Boa noite, Júlia. Boa noite, Margarida. Vou chamar aqui a Jéssica, que já está chegando, e a Brenda. Então, para a gente começar, né, nós vamos abrir aí esse bate-papo da Semana das Mães. Eu vou pedir, Jéssica, para você se apresentar, falar quem você é, o seu trabalho. Conta para a gente um pouquinho para as pessoas te conhecerem. Bom, boa noite. Eu sou Jéssica Oliveira, eu sou nutricionista. Atualmente trabalho numa creche particular no município de São Gonçalo e também atendo, né, faço atendimentos particulares. Hoje eu vim trazer um pouquinho sobre a nutrição, sobre a alimentação, como ela influencia nessa autoestima aí da mãe, né? Eu percebi lá na nossa enquete que ficou em segundo lugar a questão da autoestima da mãe, né? Do autocuidado, dessa preocupação da mãe não conseguir ter esse autocuidado. Então, refletindo sobre esse tema, eu acho que a nutrição cabe muito bem nesse assunto. A gente consegue encaixá-lo muito bem aí, para a gente poder trazer um pouquinho de melhora nesse cuidado com quem cuida de tantos, né? Quem cuida de todos. Que também precisa ser um pouquinho cuidada, nem que seja por ela mesma. Isso aí, Jéssica. Mas antes da gente começar a falar, né, vou pedir também para a Brenda se apresentar. Bom, eu sou a Brenda, eu sou psicóloga e também trabalho com musicoterapia. Eu atendo adultos, mas principalmente com a musicoterapia eu atendo crianças, né? Tenho especialização em autismo e eu gosto muito desse público de crianças autistas e com outras deficiências. E esse tema, né, a questão da saúde das mães é algo assim muito importante, então eu acho que vai ser muito bom a gente trabalhar isso junto, né, de maneira interdisciplinar. Isso aí. E aí, conta pra gente, Brenda, um pouquinho assim sobre a sua experiência com as crianças autistas. Então, como é que você costuma desenvolver o trabalho? Uhum. No caso, a musicoterapia é muito indicada, né, para crianças autistas, e porque abrem, né, um canal de comunicação e geralmente é muito bom. E ajuda eles nessa questão da interação, da flexibilidade. Então, a criança chega e ela vai poder explorar os instrumentos, vai poder conhecer os instrumentos, e a gente faz essa anamnese com a mãe, para conhecer um pouquinho também do histórico do paciente, o histórico musical, que a gente vai ver se essa criança tem medo, tem irritação por causa de algum som, quais são as preferências dela, e através da música, dos instrumentos, a gente vai trabalhando essas necessidades da criança. Então, dentro da musicoterapia, a gente trabalha muito assim, dessa forma, né? E tem uma coisa interessante, né, Brenda? Porque, assim, muitos autistas, às vezes, têm até uma dificuldade para determinados tipos de relacionamento. Mas, na minha prática, eu já tive alguns autistas que eu atendia e que eles gostavam muito de música. E a melodia, né, até a melodia cantada mesmo, com verso, com prosa, eles sempre respondiam bem. E, às vezes, até assim, mesmo com uma ecolalia, que às vezes é comum
né, da criança ficar repetindo o som, a gente consegue utilizar essa música para a gente poder fazer as intervenções até para desenvolver essa fala dialógica. Isso também é bem percebido por você quando você usa os instrumentos musicais? Sim, sim, eles começam a emitir os sons, né? Eles começam a. Porque aí a gente também utiliza muitos sons do dia a dia, né? Então, são os sons dos animais, os sons dos objetos, e a gente vai inserindo isso nas atividades musicais. Então, músicas também mais simples, com vogais, para aquelas crianças que ainda não falam. Então, é muito legal essa parte, né, deles cantarem, eles começam também a completar a música, né? Com uma palavrinha. Então, é uma ótima forma de estimular essa fala também. Muito legal, muito show isso. Jéssica, e você estava falando aí dos cuidados, né? Então, eu vou te fazer uma pergunta. Em relação à questão da alimentação, né? Como é que a gente pode, assim, usar a alimentação para auxiliar, né, na saúde física, mental dessa mãe, dessa criança que é autista e que às vezes, muitas vezes apresenta uma seletividade alimentar? Conta aí para gente, você como Nutri, o que você pode dar de dica para gente? Então, a alimentação, geralmente e realmente, né, essas crianças que são autistas, né, apresentam, sim, uma seletividade alimentar, e aí é trabalhar com estratégias para a gente poder ir buscando essa criança o mais próximo para a gente, né? No caso dessas estratégias, o mínimo, às vezes é só passar a mão no alimento, cheirar o alimento, lamber. A gente costuma ter uma escadinha, né, que a gente faz e para apresentar aquele alimento ali para a criança. É o toque, aí depois do toque o olfato, depois, quem sabe, ali a criança não quer lamber, mesmo que ela lamba ou come, tira um pedaço, né, e logo depois cuspa. Isso tudo faz parte do desenvolvimento para que a criança passe a aceitar aquele certo tipo de alimento. E assim, como muitas das vezes é muito restrito o paladar dessa criança, a gente costuma trabalhar uma coisinha de cada vez. Vai devagarinho, geralmente pega uma fruta já que a criança já tem um costume, já gosta, e mistura com outra, né? Para poder estar trazendo aí uma fruta diferente e uma que ela já tem conhecimento, que ela já sabe o sabor, e para não ter assim tanta estranheza da parte dela. E também perceber o paladar dessa criança. Porque nós temos crianças aí que são super palatáveis pro salgado, né? Tem aquele paladar muito aguçado pro salgado e detesta o doce. E já temos aquelas outras crianças que são muito mais do doce e menos do salgado. Então, quando a gente percebe e tem esse entendimento, a gente vai trabalhando aos pouquinhos aí com o alimento que aquela criança ali tem mais facilidade de aceitar. E com isso a gente vai ajustando, aos pouquinhos vai dando passinhos de formiguinha para que aquela criança ali vá aumentando o cardápio dela. Então, assim, é um trabalho bem gostoso de se fazer, mas é trabalhoso, sim. Assim, não tem como a gente dizer que é algo fácil e que vai ser da noite para o dia, que não é. É algo que a gente vai trabalhando aos pouquinhos, vai caminhando, mas que a gente consegue, sim, ter resultados. São garantidos, são resultados garantidos. E aí eu fico pensando numa coisa, você está falando aí, né, do lamber, do se sujar, e aí também requer, assim como para a Brenda, né, na musicoterapia, que tem os sons altos, também requer um cuidado aí, uma orientação muito específica para as próprias mães, né? Porque eu imagino, nós como mães temos sempre os horários, estamos sempre apertadas, queremos que a criança come e não se suje, não queremos que a criança faça barulho, então estou deixando aí a pergunta para as duas. Jéssica começa a responder, depois a Brenda responde. Como lidar com a ansiedade dos pais, tanto para a criança começar a falar, tanto para a criança aprender a se alimentar,
sair dessa seletividade alimentar, mas também permitindo que esses pais permitam o se sujar, o falar alto, o fazer um barulho mais alto. Fica aí, Jéssica, com você. Bom, primeiro de tudo, né, a família tem que estar ciente do processo. A família tem que estar consciente do que ela irá passar. Porque quando a família não está estabilizada, aquela criança tende a travar, a não dar continuidade. Então, é importante que a família esteja unida para esse momento, ter uma rede de apoio que consiga ali acolher aquela mãe, né? Que muitas vezes nós sabemos que fica a tarefa fica para a mãe, né? De levar para consultório, de correr atrás, de incentivar na alimentação, na fala, e fica muito sobrecarregado esse cenário para a mãe, né? Então, ela ter uma rede de apoio ali é fundamental para ela conseguir ver esses avanços na criança e ter essa paciência e essa calmaria nesse momento aí eu acredito que seja tanto no momento de introdução ali alimentar, de introduzir um novo alimento para aquela criança que é seletiva, como para a fala também. Ter um apoio ali, uma rede de apoio é fundamental nesse período. Brenda, com você. Então, eu acredito que vai ser tudo um processo, né? E no caso da área da psicologia, a gente fala muito na psicoeducação, e aí a gente vai tentar explicar, né, para essa família que é importante, né, que elas trabalhem essa ansiedade, que a gente precisa dessa parceria, e aí, né, a rede de apoio muito importante nesse processo, e aí a gente vai fazendo as orientações, às vezes encaminhar para psicólogo mesmo, né, aquela mãe, para ela trabalhar essa ansiedade, e trazer esses pais para perto, para eles poderem ir entendendo, né, cada passo, vendo que, né, que nada vai acontecer assim de um dia para o outro. E sim um trabalho de formiguinha mesmo, de dedicação e parceria. Eu acho que isso é importante, né? É importante que a família entenda que o processo é um processo de desenvolvimento e que a gente tem que respeitar o tempo, né, de cada criança, de cada pessoa, né? E aí o importante é a gente a melhor forma, eu sempre falo isso para os pais que eu recebo no meu consultório, a melhor forma da gente auxiliar é a gente manter uma comunicação muito ativa entre terapeuta e família, né? Eu não sei vocês, mas eu trabalho muito assim, fazendo o meu WhatsApp fica disponível para as famílias, para que a gente possa, o tempo todo que surgir uma dúvida, que elas possam me buscar, para que a gente possa ter essa comunicação bem próxima, né? Então, assim, eu não desligo o meu celular, o meu número é o meu número pessoal que eu trabalho, eu não tenho 2 números, eu não vejo essa necessidade de separar, porque eu acho que é importante que eu, como terapeuta, esteja disponível para essa família. E eu penso que quanto mais a gente solidifica esse vínculo, né, essa confiabilidade, na transparência das dúvidas, e nem todas as respostas estão na ponta da língua, porque vai muito de criança para criança, né? Por mais que eu estude bastante, tem crianças que, às vezes, a gente chega para a gente e que é um desafio na vida da gente. Então, nós temos que aprender com a criança, aprender a ouvir essa criança, mesmo que ela não fale, porque ela vai falar, ela vai se comunicar com o olhar, ela vai se comunicar, vai criar uma forma de se comunicar com a gente, né? Então, eu acredito que essa confiança também diminui a ansiedade dos pais, para que os pais permitam que as orientações realmente sejam colocadas em prática, né? Agora, Brenda, você falou
que você trabalha com criança, mas você também atende adultos. Sim. E como é que é, no caso, com adultos? Você também trabalha com musicoterapia? Você trabalha só com a psicologia? Como é que é? Fala um pouquinho do seu atendimento com adulto para a Então, gente. no caso dos adultos, é só para. No caso dos adultos, eu sou psicologia. A musicoterapia eu atendo só crianças, né? Então, os adultos, eles estão na psicologia e eu atendo com a terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente vai bastante nessa linha, né, da gente identificar esses pensamentos, identificar essas emoções, né, que estão disfuncionais e a gente trabalha assim dessa forma, entendeu? Vou te fazer uma pergunta. Eu sou da área das altas habilidades. Você já trabalhou com alguém com altas habilidades que tenha, de repente, aí os talentos musicais? Uhum. Então, eu acredito que sim, mas acredito que sim em relação ao meu olhar, porque em relação a esse paciente, eu não pude saber depois o desfecho, mas de vez em quando tem uma característica ou outra que está se destacando, e aí a gente fica de olho, né, até para poder potencializar essa característica. Mas já aconteceu, assim, em relação à questão de música ou do atendimento de psicologia mesmo. Não, e eu pergunto justamente por isso, porque o que eu tenho observado é que muitas pessoas com altas habilidades, né, e que têm esses talentos adormecidos, e aí eu fico pensando em você como musicoterapeuta, por isso que eu fiz essa pergunta, porque muitas pessoas com os talentos adormecidos chegam às vezes para fazer a terapia e não têm nem consciência de que tem esses talentos, né? E aí, assim, eu penso em você como psicólogo e musicoterapeuta, e eu sei que você tem esse potencial aí de despertar esses talentos nas pessoas que te procuram também. É uma forma da pessoa descobrir também o que ela sabe, né? O que ela pode conseguir, né? E aí, muitas vezes também, se um paciente começar a demonstrar isso, tipo um talento, a gente até encaminha, assim, né? Sugere uma aula de música, de instrumento, porque aí ele vai poder desenvolver Pois é, essa música. é, é isso aí. Assim, adolescente, né? Uma aula de teatro, que agora tem atualmente está muito falado o teatro musical, né, que envolve a música, o canto, os instrumentos, né? Então é bem legal. Jéssica, conta para a gente aí, assim, como que a gente pode, né? Quais os tipos de alimentos que a gente pode consumir para a gente ajustar o nosso equilíbrio hormonal? Conta aí um pouquinho para a gente sobre essa dupla dinâmica, alimentação e equilíbrio hormonal. Bom, então, quando a gente. Vou buscar bem lá do iniciozinho, tá? Vou ser um pouquinho chata. Mas quando a gente se torna mãe, muitas vezes a gente para de olhar pra gente, né? E quando nasce aquela criancinha, você não percebe, mas muita coisa vai mudando. Inclusive os nossos hormônios. Muito, muda muito. E com o passar dos anos, como a gente vai sempre olhando mais para aquela criança, para aquela vida nova, e deixando de olhar para a gente acaba se perdendo e não percebendo essa alteração hormonal que é tão importante para a gente. Nós temos aí o cortisol, que é o hormônio do estresse, nós temos a leptina, a grelina, que são hormônios de saciedade e fome.
que em desequilíbrio altera aí a nossa questão de sono, altera a nossa questão de engordar, né? Ou de emagrecer demais. Então, há todo um reajuste que nós temos que ir fazendo. Na verdade, a gente tem que olhar para nós novamente para poder reajustar isso e ter uma autoimagem, com olhar para aquela pessoa e perceber, ter de volta aquela autoestima, né? E alguns alimentos favorecem isso, favorecem a nossa regulação hormonal. Nós temos aí alimentos ricos em ômega 3, por exemplo, atum, sardinha, salmão. Alimentos ricos em fibras também são bem importantes para a regulação de insulina, regulação de cortisol, legumes, frutas, arroz integral, coisas assim que são fáceis de ser consumidas, não são tão difíceis. As gorduras boas também entram aí na questão de regulação hormonal, abacate, azeite, sementes como nozes. Então a gente consegue oleaginosas, né? A gente consegue aí diversificar bastante os alimentos para poder ter essa melhora hormonal ao longo do tempo e a pessoa ir se percebendo novamente, se reconhecendo novamente, que é o período que a gente passa aí despercebido muitas vezes, a gente não se olha mais, não se entende mais, a gente meio que se perde pelo caminho, né? E aos pouquinhos a gente vai se reconhecendo. E esses alimentos, uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada, ajuda, colabora muito para que isso aconteça. Além dos hormônios, a gente vai começando a se perceber, olhar no espelho, perceber uma pessoa mais bonita, com a pele mais bonita, mais viçosa, né? Com os cabelos mais fortes, unhas mais fortes, menos quebradiças. Então, a gente vai se percebendo uma nova pessoa. E isso é bem interessante, né? A gente não pode se deixar ir se perdendo pelo meio do caminho. No iniciozinho é até normal e justificável, né? A gente só olhar para aquele bebezinho que é muito fofinho, a gente não consegue parar de olhar para aquele serzinho novo, tem toda uma atenção voltada para eles, mas a gente não pode também se deixar de se perceber nesse caminho. A gente tem isso, né? Como mãe, a gente acaba colocando sempre os filhos à frente. Mas eu costumo também falar isso para as mães que eu atendo. Se você não tiver forte, como que você vai encher o copo do seu filho? A gente só consegue encher o copo do outro quando o nosso copo está cheio, né? Então, isso é importante. E aí, Brenda, como é que você, assim, que dica que você daria para essas mamães, principalmente mamãe de crianças, né, com TEA, ou qualquer outra necessidade, ou dificuldade, ou até uma dificuldade de aprendizagem? A gente sabe que essas mães, elas acabam, assim, vivendo muitas terapias para os filhos, né? E o tempo acaba ficando cada vez mais curto para esse autocuidado, para esse olhar que é necessário que toda mãe tenha. Que dica que você pode dar aí, Brenda, para essa mamãe que não é deixar de lado o filho, mas é também se olhar? Então, essa é uma tarefa muito difícil, assim, porque quando se fala de cuidar de si mesma, aparece muita culpa. É muito comum ter vários pensamentos, mas a culpa é um dos que aparece bastante. Mas eu acredito que o começo de tudo seria a gente enxergar esse cuidar de si mesma como algo por eles, né? Pelas nossas crianças, porque eles são o reflexo da gente, da dinâmica da nossa casa, eles são o reflexo de como a gente está. Então, eu acredito que a gente pode tentar pensar o cuidar de si mesma com essa questão, né, de por eles. E trabalhar esses pensamentos. Tipo, desconstruir, né, alguns pensamentos. Por exemplo, mas eu vou
talvez deixar meu filho para passear, para sair com meu marido, né, por exemplo. Mas não vai dar certo, meu filho não vai querer, né? São várias coisas que às vezes pegam, né? Ou a mãe achar que está atrapalhando uma outra pessoa, né? Porque essa questão da rede de apoio, embora muitas não tenham realmente, às vezes aparece alguém e a mãe fica, não, mas não quero atrapalhar, né? Vai incomodar. Então, eu acredito que a gente precisa rever todos esses pensamentos e ver que é importante a gente se cuidar, porque isso vai refletir nos filhos, né? Teve uma postagem, eu acho, uma frase, na verdade, que estava rolando aí pela internet, e ela me chamou muito a atenção, que foi assim, você morreria pelo seu filho? E aí, sim, né? Na verdade, a resposta é sim. Mas e viver? Você viveria por ele? E isso é algo assim, né, totalmente real, porque viver por ele é todo dia, né? Se a mãe morrer pelo filho é uma vez, e o viver é aquela continuidade, né, que a gente precisa. Então, eu acredito que a gente precisa ter essa desconstrução dos pensamentos e a gente ter um começo, né? A gente pensar que assim não vai dar conta de tudo mesmo, né? Mas 10 minutos, por exemplo, se você tirar uns 10 minutos para você fazer uma pausa, para você exercício online mesmo, né? No YouTube, porque 10 minutos, para quem não está fazendo nada, é um começo. Então, eu acho que a gente precisa muito ir assim, um dia de cada vez, você fazendo os avanços, né? Você se permitir, né? Fazer essas coisas, né? De descansar. E assim, uma dica, né, que eu daria é porque assim, é muito comum, às vezes, as pessoas deixarem o filho no celular assim um pouquinho, na tela, para fazer alguma coisa. Por que não deixar ele ali para não fazer nada, né? Usar esse tempo realmente, né, no ápice, né, do estresse, em vez de fazer alguma coisa realmente, né, vai resolver alguma coisa, tira aquele tempo, né, para você pelo menos parar, né, fazer respirar. Isso não vai trazer uma grande mudança, mas isso é o início da mudança. Acho que esse é um começo. É um novo aprendizado, né, Brenda? Ninguém chega ao fim do caminho Sim. Se não der pequenos passos, né? Então, eu acho que isso é essencial. Até porque a gente assim, vê como mãe, né, que às vezes a gente se anula, né, em relação aos desejos. Eu vejo aqui em casa, a minha filha às vezes fala assim, mãe, faz o seguinte, pensa que está fazendo para mim, que rapidinho você faz. E quando é um projeto mais meu, mais próprio, da graça, as coisas às vezes eu postergo porque permito que outras coisas interfiram. E quando é algo que é para o filho, a gente limpa o caminho para que o filho seja atendido imediatamente. E eu acho que essa dica que você deu é perfeita. É isso, é a gente começar. Né? Se não dá para tirar 10 minutos, comece tirando alguns segundos. Eu costumo brincar com as crianças de fazer uma respiração onde a gente inspira pelo nariz, cheirando florzinha, joga o ar lá no abdômen, faz um barrigão, segura o ar e depois sopra, soltando, enchendo uma bolinha. Então, a gente inspira, segura e solta. Se essas mães aprenderem a fazer essa pausa, já vai ajudar muito para que elas fiquem no aqui e agora. Né? Então é isso. Gente,
Temos aí 9 pessoas participando da live. Quero agradecer a vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloca aqui no chat. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta já. Ótimo. Falando que uma coisa que faz é tomar café com as amigas pelo menos uma vez no mês. Perfeito. Eu tenho feito muito isso, feito pausas com amigos, porque nada melhor do que amigos para nos dar força. Isso é perfeito. Muito bom. Dividir o dia a dia, né? Para falar do próprio dia, falar do Pois correria. É algo assim, bem libertador, né? Parece que quando você fala para o outro, você transmite aquilo ali, você sai daquilo ali aliviada, com outra vibe, muda a página e está pronta para outra. E sem contar que a gente aprende que a dificuldade não é só nossa, né? O outro também passa pela mesma dificuldade, o problema é que às vezes a gente não se comunica. E é por isso que a gente tem aí esse grupo do WhatsApp, né? Quem quiser fazer parte desse grupo do WhatsApp, vão ser 10 dias que nós vamos estar fazendo trocas, vamos estar conversando, falando sobre o que as mães passam no dia a dia. Então, você que está chegando agora, e está aí o convite do grupo do WhatsApp, é só você entrar, porque no dia 23, que vai ser o dia que o nosso projeto aí da Semana das Mães vai estar encerrando, é nesse grupo que nós vamos estar enviando o convite para um encontro online, ao vivo. Então, no dia 23, nós vamos bater um papo mais de pertinho, né? Onde a gente quer conhecer o rostinho de vocês, tirar as dúvidas, fazer um carinho mais de perto para cada um de vocês que estão chegando aqui com a gente. Então, quem quiser, fica aí o convite. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não estou vendo nenhuma outra pergunta aqui. Então, Jéssica, para a gente encerrar, vou pedir uma dica aí para você. Como é que a gente pode organizar a alimentação no dia a dia? Bom, assim, os exemplos de alimentos que eu dei que podem ajudar nessa questão hormonal são bem simples, né? São alimentos que a gente consegue fácil, né? Acessíveis. Então, se bem que hoje em dia tá bem difícil dizer as coisas, né? Não estão tão bem acessíveis assim, mas... então, a gente consegue fazer como? Muitas vezes a gente relaxa e esquece no dia a dia, pede um iFood, pede um delivery, porque a gente não se planejou. A gente não se organizou, essa é a verdade, né? Aí chega no final de semana, a gente pode fazer o que naquele domingo à noite, que às vezes não tem nada passando na televisão, não tem nada fazendo com nada, então a gente pode estar preparando e se organizando para essa semana que se inicia. Os alimentos podem ser feitos em maiores quantidades. Vai fazer um jantar, então você já produz aí uma quantidade maior de arroz, de feijão, legumes, já deixa tudo preparado de modo que você consiga congelá-los, colocar em vasilhinhas, né? Congelar para durante a semana. Separa aí uns 2 ou 3 tipos de proteína para a semana. São proteínas. Quais proteínas você vai utilizar? A maior parte dos dias da semana dá preferência para carnes magras, carnes brancas, frango, peixe, né? Ovo. E a carne vermelha você deixa ali para 1, 2 vezes na semana. E olha, tá ótimo, já é um cardápio. Você já montou aí legumes, já temos o carboidrato, que é o arroz, já temos as leguminosas, que é o feijão, ou grão de bico, ou ervilha, vai aí da preferência da família. E uma saladinha verde, que é fácil de se fazer, salada de folhas. Congelar esses alimentos, preparou no domingo à noite, porcionou, congela e vai utilizando de acordo durante a semana. Eu vou ter que almoçar fora. Já tem ali, ó, prontinho. Você pode levar para o seu trabalho, levar para onde você for, né? No caso, geralmente as pessoas trabalham no período diurno, então almoçam sempre fora. Mas eu almoço muito em restaurante fora, né? Então aí você já tem que repensar no seu cardápio. Qual vai ser a sua refeição durante a semana? Anotar, uma dica que é muito importante é anotar o seu nível de fome antes de fazer aquela refeição.
Porque geralmente quando nós temos muita fome, estamos com muita fome, chegamos num ambiente lá de self-service, por exemplo, a gente se depara ali logo de cara com várias frituras, várias coisas gostosas, né? E vamos colocando ali no prato, vai colocando. Chega lá no final, tem a salada, você coloca lá uma folhinha de alface, um tomatinho para disfarçar. Mas é o quê? É um prato de alguém que não se preparou, que não se programou, que está com a mente ali, ó, a mil, com o hormônio de fome lá em cima, ali, ó, a grelina lá em cima, a saciedade lá embaixo. Então, quando a gente tem esse diário aí, para saber o nível de fome que a gente está, a gente vai percebendo essa mudança ali do nosso cardápio. Se você já não está com tanta fome, uma fome ali dentro do normal, você tem aquele senso de se preparar para montar o seu prato. Não, primeiro eu vou para a salada, depois eu vou para uma carne, uma proteína, por fim lá eu vou colocar um carboidrato, que é menor quantidade, uma leguminosa e pronto, o pratinho está perfeito. Então, ter esse entendimento ali da questão da fome, da saciedade, é muito importante. Fazer esse diáriozinho aí, anotar ali, e no final da semana, perceber, olhar para aquilo ali e perceber quantas vezes você estava realmente voraz de fome, quantas vezes você estava ali num nível ok de fome e comeu direitinho, você consegue perceber ali qual o horário, melhor horário para você sair para essa refeição, como que você vai fazer essa ingestão e tudo mais. Até o finalzinho da refeição, quando a gente tem quando esses hormônios estão adequados ali, o hormônio de fome e saciedade, ao final da refeição, você consegue ter aquele controle do docinho após a refeição. Que muitas vezes as pessoas têm, né, aquela mania de comer, eu comi agora só um docinho, né, para poder fechar a conta. E muitas vezes é por conta dessa fome ali que está descontrolada. E alguns excessos de alimentos que a gente vai ingerindo ali durante o dia que vai despertando ainda mais essa vontade de doce. Então, é importante ter esse controle. Muito legal essa dica sua. E, ó, eu confesso que quando eu vou ao supermercado fazer compra e eu estou com fome, eu compro o que eu não era para comprar, que nem estava na minha lista. E isso acontece não é só comigo, não, porque eu tenho muitas amigas que me falam a mesma coisa. Então, é legal essa dica que você está trazendo, é muito bom. Jéssica, além aí das pessoas poderem te contactar aí pelo seu Instagram, a Brenda também, quais são mais as redes, de que forma as pessoas podem chegar até vocês para que possam conhecer melhor o trabalho de vocês? Conta aí para gente. Bom, o meu Instagram profissional, né? E também tem o WhatsApp, que fica disponível na minha bio do Insta, inclusive, para qualquer dúvida, para atendimentos, para questão de seletividade alimentar, né, para os nossos pequenos, que eu também trabalho com essa área. Podem estar me contatando por esses meios. Tá ótimo. No caso, tem o meu Instagram, até que tá na tela, né? E eu também, o WhatsApp, então pode mandar um direct que eu posso passar o contato. E é isso. Meninas, eu quero agradecer vocês. Eu acho que assim, foi bem legal esse bate-papo. Lógico que a gente não consegue falar tudo que a gente tem vontade, né? Não dá tempo, mas assim, nós temos também outros compromissos. Então, fica aí o convite mais uma vez para quem quiser estar com a gente no dia 23, onde nós vamos ter um tempo aí de 1 hora para tirar dúvidas de todo mundo. É só entrar no grupo do WhatsApp, né? Quem, por acaso, não conseguir agora, é só chamar a Jéssica, chamar a Brenda, me chamar. E no dia 16, para as mamães, nós vamos ter também a Márcia falando sobre autoconhecimento e a Margarida vai trazer dicas de como lidar com adolescentes. Então, assim, são 2 pontos aí a mais para a gente conversar com as mamães nessa semana. Então, a próxima live é agora, dia 16, nesse mesmo horário das 19 horas. Brenda, quer deixar uma mensagem final aí?
Bom, eu acho que eu posso encorajar, assim, né, nós, mamães, a fazer, né, colocar em prática essas coisas que nós conversamos sobre desconstruir nossos pensamentos e pensar, né, que cuidar de nós é cuidar dos nossos filhos, né? E pensar assim que trabalho, né? A gente sempre vai ter trabalho, né? Seja buscando, fazendo esse esforço para mudar, e se não mudar, né? Então, assim, a gente é bom a gente escolher qual trabalho que a gente quer ter, né? Exato. Na nutrição é a mesma coisa. Qual o trabalho que a gente quer ter? É a alimentação da agora ou o medicamento depois, né? Então, eu acho que é muito mais interessante a gente cuidar da nossa alimentação agora, se nutrir adequadamente, ter aí um tempinho para se olhar, para mais tarde, né? A gente não ter que gastar tanto gastar dinheiro como gastar tempo, né, se medicando ou estando um hospital, algo do tipo, que é bem pior. Então, a nutrição está aí para isso, a gente pode se precaver, a gente tem como se prevenir. Meninas, muito obrigada. Adorei participar hoje, aprendi muito com vocês. Então, Obrigada. beijos e até a próxima. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.